Desde os tempos antigos, com o arado de madeira e o forcado no ombro, o ser humano esteve ligado aos campos por incontáveis gerações. Mas hoje, essa imagem está gradualmente dando lugar a uma nova era. Um tempo em que máquinas automáticas de alta tecnologia estão silenciosamente transformando toda a agricultura tradicional. Nos campos que se estendem até onde a vista alcança, não vemos mais a silhueta familiar do agricultor sob o sol, mas sim robôs inteligentes trabalhando incansavelmente, semeando, removendo ervas daninhas, irrigando, colhendo e até mesmo tomando decisões com base em dados ambientais, sem qualquer intervenção humana. Essas máquinas não só trazem precisão e eficiência superiores, mas também carregam um ar de ficção científica, como se tivessem saído diretamente de um filme futurista. De drones que colhem frutas a máquinas automáticas de ordenha, passando por sistemas de IA que monitoram pragas, tudo comprova que a agricultura está entrando em uma verdadeira revolução. Nesta jornada, vamos explorar os 20 robôs agrícolas autônomos mais impressionantes do mundo. Inovações que não apenas resolvem a escassez de mão de obra, mas também abrem as portas para uma agricultura mais sustentável, precisa e inteligente do que nunca. 20. Drone colhedor de frutas. A mão mecânica que salva a safra. Vamos começar com uma pergunta aparentemente simples, mas que abre uma história fascinante. Por que um agricultor precisa de robôs em sua plantação? A resposta não é tão simples, pois depende do tamanho da fazenda, das condições locais e do tipo de cultivo. Mas, de forma curta e direta, robôs aumentam a eficiência. Em alguns casos, eles fazem um trabalho ainda melhor que os humanos, garantindo produtividade e qualidade das colheitas. Nos últimos anos, um problema sério tem preocupado o setor: a escassez de mão de obra agrícola. Não faltam plantações ou mercados para os produtos. Faltam braços para trabalhar. Diversas fazendas precisam de trabalhadores, mas por vários motivos, essa força de trabalho não chega onde é necessária. E é justamente nesse momento que os robôs colhedores entram em cena. Faz sentido que os agricultores precisem de ajuda mecânica. Quando é preciso colher uma grande quantidade de frutas em pouco tempo, cada mão extra conta. Caso contrário, os frutos podem amadurecer demais, estragar e comprometer toda a safra. Para o agricultor, cada centavo de receita é vital para a sobrevivência e crescimento da fazenda. Para atender essa demanda, a empresa israelense Tevel Aerobatics Technology desenvolveu drones autônomos que podem pairar ao lado das árvores frutíferas. Eles usam braços com sucção a vácuo para colher cuidadosamente as frutas maduras e colocá-las nos recipientes certos. Não se preocupe, eles não voam embora. Todos são conectados a uma plataforma móvel central que fornece energia contínua e suporte para deslocamento. Eles trabalham em ciclos, voam até a árvore, colhem o fruto, retornam ao recipiente e recomeçam a tarefa. Graças às câmeras inteligentes, conseguem identificar frutas maduras, evitar perdas e ainda enviar aos agricultores relatórios de progresso, custos e quantidade colhida. Embora nem todas as fazendas possam adotar essa tecnologia, para quem está disposto a investir, é uma solução revolucionária. Seguindo a temática das máquinas que transformam a forma de colher frutas, conhecemos agora um robô que pode surpreender qualquer agricultor com sua versatilidade e capacidade de aprendizado: o robô Cirton Harvest. À primeira vista, pode não parecer algo de ficção científica, mas sua simplicidade esconde uma engenharia sofisticada, capaz de realizar quase todo o processo de colheita de tomates. O diferencial desse robô é sua habilidade de detectar, cortar e transportar tomates de forma totalmente autônoma. Ele encontra os frutos maduros, corta o cabinho e os coloca no recipiente, tudo sem ajuda humana. E o mais interessante, quanto mais ele trabalha, mais inteligente e preciso se torna.
aprendendo como um agricultor experiente ao longo do tempo. Talvez você se pergunte, como ele sabe quais tomates estão prontos para colher? A resposta está na tecnologia de visão avançada. Combinando câmeras e lentes especiais, ele pode trabalhar de dia e de noite, sem pausas, garantindo colheita contínua. O futuro dessa máquina é ainda mais promissor. Os desenvolvedores planejam adicionar funções que avaliem a saúde das plantas, detectem pragas e previnam sua propagação antes que seja tarde demais. Algo que muitas vezes escapa aos olhos humanos. Para o agricultor, tempo é ouro. E quando cada safra exige máxima eficiência, um robô que trabalha sem parar, com precisão crescente, se torna um aliado indispensável na agricultura moderna. Como já mencionamos, os robôs podem apoiar enormemente o processo de colheita. Algo que, por mais esforço que os humanos façam, às vezes é impossível acompanhar. E no caso das maçãs, isso fica muito evidente. As maçãs são uma das frutas mais consumidas no mundo. Mas para atender essa demanda, os produtores precisam não apenas plantar, mas colher tudo em tempo recorde. Como acontece no estado de Washington, nos Estados Unidos, onde toda a colheita ocorre em apenas 80 dias. E até 13 bilhões de maçãs precisam ser retiradas das árvores nesse curto período. O problema se agrava com a falta de trabalhadores, seja por fatores sociais ou pela recente pandemia global. E é aqui que entram as máquinas colhedoras de maçãs. Essas máquinas conseguem identificar as frutas na árvore, colhê-las e colocá-las no recipiente adequado. Porém, muitos agricultores apontam que elas ainda são mais lentas que a força de trabalho humana. Apesar disso, sua grande vantagem é que não param, são consistentes e precisas. Com a evolução da tecnologia, espera-se que a velocidade melhore significativamente. Muitos produtores de Washington acreditam que, em menos de 10 anos, será possível automatizar entre 50% e 100% da colheita de maçãs, o que abrirá um novo capítulo para a fruticultura. Agora, algo que pode te surpreender: esse robô foi criado há mais de uma década. Batizado de Wall-E, como o simpático robô do cinema, ele foi desenvolvido na França por Christophe Malot, um inventor da região vinícola da Borgonha. Seu objetivo era ajudar na viticultura e na agricultura em geral, especialmente na poda e na colheita rápida e precisa. O Wall-E consegue identificar e colher cachos de uva de qualidade, além de remover partes da planta que atrapalham o desenvolvimento das videiras. Ele também possui sensores capazes de escanear e avaliar a saúde geral das plantas, permitindo detectar problemas precocemente e evitar perdas. O robô usa GPS para localizar o campo exato onde deve atuar. Caso saia da área programada, ele para automaticamente, garantindo precisão e segurança. Lançado em 2012, o Wall-E é prova de que a visão inovadora na agricultura já estava em andamento há muito tempo. Hoje, seu design e tecnologia certamente estão mais avançados, tornando-o ainda mais eficiente e confiável nas vinícolas da Europa e do mundo. Todo agricultor sabe que a agricultura não é apenas plantar e colher. Existem inúmeras tarefas menores, mas cruciais, para garantir que as plantas cresçam saudáveis e produzam bem. Uma delas é a poda de folhas, ou desfolha. Essa prática remove folhas velhas ou em excesso, ajudando a planta a secar mais rápido, reduzindo pragas e evitando o apodrecimento. Mas é um trabalho que consome muito tempo e energia, especialmente em grandes plantações. É aí que o robô Priva se torna um aliado valioso. Movido a bateria, ele pode operar 24 horas por dia, realizando o trabalho de poda sem a necessidade de intervenção humana. Isso economiza tempo e mão de obra, permitindo que os agricultores se concentrem em outras etapas importantes. Os desenvolvedores afirmam que o Priva tem até 85% de eficiência na tarefa,
um número impressionante considerando a imprevisibilidade das condições agrícolas. Se você conhece alguém que luta para manter suas plantações em ordem, o Priva pode ser a solução ideal. É mais uma prova de que os robôs vieram para reduzir o esforço humano e trazer precisão e constância para o campo. Na agricultura, o trabalho não se limita a semear ou colher. Uma parte crucial é preparar e tratar o solo, algo que todo agricultor sabe ser pesado e demorado, especialmente em grandes extensões de terra. É por isso que a linha Otto Agri IC Series é considerada uma solução extremamente útil. Este é um equipamento multifuncional que pode desempenhar o papel de um trator tradicional. Média: Otto Agri IC Series Leveling Soil, Otto Agri IC Series Cutting Grass in Field, Multifunctional Agricultural Tractor in Operation, nivelar o solo, cortar a grama ou até funcionar como um cultivador, preparando a terra para o plantio. O diferencial é que o Otto não precisa de motorista, ele é totalmente autônomo, operando com precisão e consistência. Mais do que isso, o Otto também pode fazer o plantio de sementes, tudo em um único sistema eficiente. Imagine ter dois desses trabalhando em extremos opostos de um campo, enquanto o agricultor pode se dedicar a outras tarefas importantes. Muitas vezes, você não sabe que precisa de um equipamento assim até vê-lo em ação. E o Otto é um exemplo perfeito disso. Uma máquina moderna, flexível, pronta para assumir as tarefas mais pesadas e tornar o cultivo mais leve e eficiente para o agricultor. Você já ouviu falar no conceito de carro-conceito na indústria automotiva? São modelos futuristas criados para testar novas ideias, atrair atenção e abrir caminho para inovações. Se você acha que a agricultura não tem espaço para algo assim, o Case IG's Magnum Autonomous vai fazê-lo repensar. Apresentado em Chicago em 2017, o Magnum Autonomous é um trator sem cabine, equipado com tecnologia avançada que lhe permite operar de forma autônoma, executando várias tarefas agrícolas com precisão, sem necessidade de um motorista. Ele é capaz de se orientar sozinho, ajustar sua rota e cobrir toda a área cultivada de forma eficiente. Apesar de impressionar, após a demonstração, muitos agricultores disseram que ainda preferiam uma cabine para poder intervir quando necessário, especialmente em caso de falhas. Brincadeiras à parte, é uma questão de manter o controle total sobre o equipamento. Mesmo assim, o Magnum Autonomous abriu uma nova perspectiva para o futuro da mecanização agrícola. Um futuro onde a tecnologia não é apenas uma ferramenta auxiliar, mas o cérebro que coordena todo o processo produtivo. Sejamos sinceros. Há muitas tarefas na fazenda que os agricultores não gostam de fazer, mas que são indispensáveis. Uma delas é a pulverização, um trabalho cansativo e que exige precisão para evitar resultados indesejados. É exatamente por isso que o robô pulverizador da empresa X Machines foi criado, tornando-se um assistente silencioso de confiança. Você pode se perguntar, por que essa tarefa é considerada tão entediante? Porque ela é repetitiva, precisa ser feita na dose certa, da forma certa e no momento certo. Seja regando para manter a umidade ou aplicando defensivos agrícolas, tudo precisa de exatidão, algo difícil de garantir manualmente. Esse robô resolve o problema de forma simples e eficiente. Ele se desloca de maneira uniforme, pulverizando de forma precisa, tanto na horizontal quanto na vertical, garantindo que cada planta receba o cuidado ideal. Assim, o agricultor pode se concentrar em outras atividades, sabendo que sua lavoura está sendo protegida corretamente. A tecnologia está transformando as tarefas mais cansativas do campo em processos leves e eficientes. E este robô é a prova viva disso. À primeira vista, você pode achar que está vendo o ônibus mais esquisito do mundo. Mas, na verdade,
Trata-se de uma máquina projetada exclusivamente para colher morangos com alta produtividade e precisão. Apesar do tamanho imponente, esse design é proposital, permitindo que ela armazene uma grande quantidade de morangos colhidos antes do transporte, otimizando tempo e esforço. A máquina se desloca sobre trilhos guiados por laser, garantindo que nenhum canteiro seja deixado para trás. O segredo está em seu interior. Ela conta com até 16 pequenos robôs trabalhando em paralelo, colhendo cada morango com delicadeza e exatidão. Graças à inteligência artificial integrada, cada robô não apenas colhe em massa, mas também identifica quais frutos estão no ponto ideal, ignorando os verdes ou imaturos. Isso reduz o desperdício e garante uma safra de alta qualidade. Embora tenha uma aparência inusitada, esta máquina prova que, na agricultura moderna, a forma importa menos do que a função. E este ônibus faz exatamente o que promete. Substitui dezenas de trabalhadores humanos mantendo o cuidado e a delicadeza em cada colheita. Quando se trata das maiores dores de cabeça para os agricultores, as ervas daninhas certamente estão entre as primeiras da lista. Elas roubam nutrientes e ameaçam o crescimento das culturas, especialmente em pomares. É aí que entra o AgroUp, um robô autônomo para a remoção de ervas daninhas. Projetado para se mover entre as fileiras de árvores, ele limpa o solo ao redor das raízes sem danificar o tronco ou o sistema radicular. Movido a eletricidade, opera silenciosamente e sem emissões, sendo amigável ao meio ambiente. Sua maior vantagem é a autonomia. Ele pode trabalhar o dia inteiro, e quando a bateria acaba, basta trocar por outra para que o robô continue funcionando. De acordo com o fabricante, o AgroUp pode cobrir uma grande área em apenas um ciclo de operação. Ao eliminar o trabalho manual de capina, os agricultores economizam tempo e energia preciosos. O AgroUp não apenas mantém as plantações saudáveis, mas também garante a longo prazo um pomar limpo e bem cuidado. Até agora, falamos principalmente de agricultura de cultivos. Mas a pecuária, especialmente a produção de leite, também representa uma parte fundamental do setor. E mesmo nesse campo, os robôs estão revolucionando o jogo. O Lely Astronaut é um sistema de ordenha automática, projetado para extrair o leite de forma suave, sem causar estresse às vacas. Graças ao seu design inteligente, os animais são incentivados a entrar sozinhos no sistema, passar pelo processo de ordenha e sair tranquilamente, sem a presença constante de um operador. O mais impressionante é que todo o processo é totalmente automatizado, reduzindo o trabalho do produtor e garantindo um cronograma regular de ordenha, o que mantém a atividade e qualidade consistente do leite. Na era da tecnologia, o Lely Astronaut mostra claramente que os robôs não estão apenas substituindo o esforço físico, mas tornando a pecuária mais eficiente, sustentável e inteligente. Nem todo mundo tem condições de fazer agricultura em grande escala. Mas com o FarmBot, até quem vive na cidade pode cultivar seu próprio alimento no quintal, de forma totalmente automática. O FarmBot é um sistema de agricultura em miniatura, como uma pequena fazenda robótica que pode ser montada com peças impressas em 3D. Ele é totalmente automatizado. Basta programar quais culturas você quer plantar, e o sistema faz todo o resto. Prepara o solo, planta as sementes, irriga, monitora o crescimento e até avisa quando está na hora da colheita. Ele permite que qualquer pessoa, mesmo sem experiência, produza vegetais frescos e orgânicos em casa. Com alta precisão e operação confiável, o FarmBot está se tornando uma opção ideal para quem ama a natureza e quer começar a plantar em pequena escala. Hoje, a tecnologia não serve apenas às grandes fazendas. Ela também leva o campo para dentro da sua casa. Nem toda fazenda é um pomar. Muitas cultivam legumes e verduras em grandes áreas e enfrentam, olha só, uma dificuldade enorme para controlar o crescimento de ervas daninhas. É exatamente por isso que o robô Dino foi criado,
uma solução automatizada para capinar de forma eficiente os campos de hortaliças. Desenvolvido desde 2017, o Dino é o primeiro robô 100% elétrico e totalmente autônomo, capaz de remover ervas daninhas mecanicamente em plantações de vegetais. Sem uso de químicos e sem necessidade de operador humano, ele trabalha com precisão e consistência, sendo ideal para quem tem pouca mão de obra, mas não quer abrir mão da qualidade do cultivo. Desde o seu lançamento, dezenas de robôs Dino já estão em operação, e o retorno dos agricultores é extremamente positivo. Eles relatam economia de tempo, redução de custos e menor dependência de herbicidas, ajudando a preservar o solo e o meio ambiente. Dino não é apenas um equipamento moderno, é uma ferramenta essencial para o futuro sustentável da agricultura de hortaliças. Seguindo no tema da capina, conhecemos agora o Oz, um robô pequeno e compacto, mas olha, extremamente útil para campos de médio e pequeno porte. Apesar de seu design simples, ele oferece resultados impressionantes, especialmente para agricultores que buscam a transição para métodos de cultivo mais sustentáveis. Antes, o controle de ervas daninhas dependia de herbicidas ou aração mecânica, ambos exigindo muito trabalho e tempo. Com o Oz, tudo mudou. Basta uma pessoa para operá-lo e o robô se movimenta sozinho entre as fileiras, removendo as ervas sem danificar as plantas. Alguns agricultores que testaram o Oz relatam que ele reduziu significativamente a necessidade de mão de obra, aumentando a flexibilidade da produção, principalmente para quem cultiva de forma orgânica. Oz é a prova de que, às vezes, a tecnologia mais simples é a que gera as mudanças mais impactantes na agricultura moderna. Se você acha que todos os robôs para capinar são iguais, o Weed Spider vai te surpreender. Ele é uma máquina moderna com 3 funções em uma só: capinar, fazer desbaste e pulverizar, permitindo que o agricultor cuide do campo sem precisar de vários equipamentos diferentes. Seu grande diferencial é a mobilidade precisa entre as fileiras de cultivo, garantindo que as plantas não sejam danificadas. O design inteligente faz com que as ervas daninhas não tenham chance de escapar, enquanto as culturas permanecem seguras. O usuário pode escolher entre a versão totalmente autônoma ou a versão acoplada a um trator para controle manual. Em ambos os casos, os resultados são impressionantes. O Weed Spider é mais do que um simples robô de capina. É uma solução completa, economizando tempo, custo e esforço no manejo agrícola. O trator sempre foi o melhor amigo do agricultor. E agora, com o New Holland T4 Autonomous, a tecnologia levou essa parceria para outro nível. Este é um trator totalmente elétrico e autônomo, projetado para uma agricultura mais limpa e moderna. O mais interessante é que o T4 não é fruto do trabalho de apenas uma empresa, mas de uma colaboração internacional que resultou em um protótipo inovador, deixando o setor agrícola impressionado. Graças ao seu sistema de navegação inteligente, o T4 pode operar sozinho no campo, sem necessidade de motorista. Além de eficiente, o trator é ecologicamente correto, pois não emite gases poluentes, tornando o cultivo mais sustentável. O New Holland T4 Autonomous é um exemplo claro de como a tecnologia está redesenhando a agricultura, tornando-a mais fácil, precisa e verde. A tecnologia agrícola não fica só no chão, ela também voa. O DJI Agras T50 é um drone robusto, projetado especificamente para pulverização e dispersão de insumos em grandes áreas. Ele é capaz de transportar até 40 quilos de líquidos e 50 quilos de materiais para espalhar, utilizando um sistema de pulverização dupla ultrafina, que ajusta o tamanho das gotas de 50 a 500 micrômetros, ideal para diferentes produtos químicos e condições de cultivo. Com capacidade de cobrir até 21 hectares por hora,
O Agras T50 aumenta significativamente a produtividade em comparação aos métodos tradicionais. E mais, com sua visão aérea, ele ajuda o agricultor a identificar pragas ou problemas no campo que robôs terrestres poderiam deixar passar. O DJI Agras T50 prova que a agricultura moderna não está limitada ao solo. Ela está voando cada vez mais alto. Enquanto muitos tratores autônomos priorizam apenas a funcionalidade, o Kubota New Agri Concept traz uma visão futurista, com um design que parece saído de um filme de ficção científica. Minimalista e tecnológico, este trator é uma promessa da próxima geração de equipamentos agrícolas. Ele conta com 6 motores de tração independentes e um sistema de engate triplo padrão, permitindo arar, gradear e realizar outras tarefas com versatilidade. Foi desenvolvido para funcionar em diferentes condições de cultivo, desde campos de arroz até solos secos. Apesar de ainda ser um conceito, a Kubota deixa claro seu objetivo: revolucionar a mecanização agrícola com inteligência e inovação. Se chegar ao mercado, poderá marcar uma virada na história da agricultura automatizada. Nem todo robô agrícola precisa ser compacto ou elegante, e o FarmWise é a prova disso. Grande e robusto, ele esconde em seu interior um sistema de automação poderoso, projetado para livrar os agricultores dos trabalhos mais pesados do campo. O FarmWise realiza tarefas como pulverização de pesticidas, aplicação de fungicidas e manejo de poeira, todas atividades que costumam consumir muito tempo e mão de obra. Em um cenário em que é cada vez mais difícil encontrar trabalhadores rurais, o FarmWise se torna um aliado indispensável, executando essas funções de forma consistente e precisa. Ao operar o FarmWise, o agricultor não apenas economiza esforço humano, mas também melhora a proteção das culturas, contribuindo para maiores rendimentos e colheitas de melhor qualidade. Ele mostra que, às vezes, eficiência não significa aparência sofisticada, mas sim desempenho superior no campo. Fechando a lista, temos o DeVille NIT-C, um equipamento especial que não planta nem colhe, mas desempenha um papel fundamental na proteção das lavouras. Equipado com IA e sensores avançados, ele monitora a saúde das plantas em tempo real, com alta precisão. O robô consegue detectar pragas, ervas daninhas e até analisar o ciclo de vida de insetos para prever riscos e recomendar o momento ideal para aplicar defensivos agrícolas. Mais do que monitoramento, ele representa um salto na agricultura de precisão, permitindo que os agricultores atuem preventivamente, evitando perdas significativas. Em um mundo em que cada safra conta, o DeVille NIT-C é como um olho inteligente guardando o campo, garantindo que as plantas cresçam nas melhores condições possíveis. Acabamos de explorar 20 dos robôs agrícolas mais impressionantes do mundo, desde braços colhedores voadores, tratores inteligentes e robôs de capina incansáveis, até sistemas de monitoramento por IA. Essas máquinas não apenas reduzem o trabalho pesado, mas também inauguram uma nova era de agricultura moderna, precisa e sustentável. Seja em grandes fazendas ou em hortas caseiras, a tecnologia está transformando a maneira como cultivamos, cuidamos e colhemos. E quem sabe, em um futuro próximo, esses robôs se tornem colegas de trabalho de todo agricultor do planeta. E você? Qual desses robôs te impressionou mais? Conhece algum outro ainda mais incrível? Conte para nós nos comentários. Não se esqueça de deixar o like e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.